Ué, então vamos começar por uma análise da região sudeste, tá? Uma análise de localidade. A gente está aqui de novo no site da dataviva.info. Excelente, maravilhoso. Cara, isso aqui é demais. Ó, PIB com a base 2020, quase 4 trilhões de reais. População de 89 milhões de pessoas e renda per capita de 44 mil. Dados de 2020. Isso aqui. Que porra é essa aqui? Que eu não sei. Região. Que diacho. Escala de clima de inovação. É isso? Tá vendo como uma pesquisa é foda, né, cara? Começa a entrar. Não vou ler essa porra agora. Mas tranquilo. Então vamos lá. É uma das 5 divisões regionais brasileiras, compostas pelos estados. Todo mundo sabe isso, né? Por favor, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região possui 89 milhões de habitantes. E é a segunda região em PIB per capita do país. E a primeira em população. Tá aí, eu achava que o PIB per capita também era maior no Sudeste. Até algum tempo atrás deve ter sido, né? Agora acho que deve ser o Centro-Oeste, né? Tem pouca gente dando dinheiro do caralho. O pessoal tá tirando onda lá no Centro-Oeste. Então vamos lá. Comércio internacional. As principais bases seriam petróleo. Olha só, cara. O volume de exportação de petróleo. Importação de turbinas a gás. Olha só. 6,56 bilhões. Total de exportações e o total de importações. Beleza, então tem um superávit aqui, né? De 49 bilhões? Acho que é isso, né? Me corrija aí se eu estiver errado, pessoal. Índices de salário e emprego. Principal atividade econômica. Caralho. Administração pública em geral, claro, né? Principal ocupação, assistentes administrativos. Beleza, que é aquela profissão coringa, né? Assistente administrativo varre até chão. Normal, né? A gente tem que cuidar do ambiente de trabalho, ainda mais se tratando de uma pequena empresa, certo? Enfim, isso é um outro papo. A renda mensal média, R$3.500 e 24 milhões de empregos. 24 milhões de empregos para 90 milhões de habitantes. Lógico que nem todo mundo dentro desse total. A gente está falando de idosos, crianças, vagabundos, autônomos. Tá, então assim, brincadeiras à parte, o buraco é mais embaixo, tá? Oportunidades econômicas. Atividade econômica com menor distância. Desenvolvimento de programas. Ó. Olha só, hein? Isso aqui é informação, hein? Produto com maior ganho de oportunidade. Produtos químicos para fotografia. E atividade econômica com maior ganho de produtividade, de oportunidade. Ensino médio. Como assim, cara? Então, na educação. Universidade com maior número de matrículas. Universidade Paulista, USP. 183 mil pessoas. Caramba, bicho. Maior número de matriculados em Direito. 379 mil na região. Escola com maior número de matrículas. Monitor, Instituto. Que escola é essa aqui? Tá. O maior número de matrículas está no Fundamental 1.
Instituto Monitor, é isso? Instituto Monitor. Foi fundado em outubro de 39 pelo imigrante húngaro Nicholas Goldberger, em São Paulo. Foi considerada a escola pioneira na implantação da educação à distância no Brasil. Ah, é AD, né? Interessante, olha, quase 55 mil alunos, cara. Puta que pariu. Estatísticas da saúde, município com maior número de estabelecimentos. São Paulo, óbvio. Maior número de leitos. São Paulo. Aqui são estabelecimentos hospitalares, né? Estabelecimentos de saúde em geral. Municípios com maior número de profissionais, São Paulo. E maior número de equipamentos, São Paulo também. Gabaritou, né? Como era de se esperar. Agora a gente vai... mais detalhes do comércio internacional do Sudeste. Olha só que interessante, cara. Uma grande exportação de petróleo cru e uma grande importação de turbinas a gás, cara. Vamos buscar saber direitinho as aplicações disso. Será que é o que? Para energia? Gerar energia na extração de petróleo? Ou algum outro processo? Será que isso significa que o Brasil tem um superávit de gás, digamos assim, né? Uma produção de gás maior do que a demanda? Vamos pesquisar isso aqui direitinho. As importações, principalmente dos Estados Unidos, e principal destino de exportações vão para a China, certo? Então vamos lá. Mercado de turbinas a gás despertou muita curiosidade, né, na gente. Olha só. Então vamos lá. Acho que aqui vamos buscar isso no YouTube pra gente assistir. Vou buscar isso no YouTube. Como funciona uma turbina a gás. Então vamos descobrir essa porra agora. Então, ele tá falando de geração de energia, né, naturalmente. É. Olha só que foda, cara. Caramba. Aciona a turbina, gera energia mecânica. Aciona os geradores, gerando eletricidade e calor. A turbina aciona os geradores que acionam as bombas. Caralho. Porra.
principais aplicações disso? As turbinas a gás são usadas em diversas áreas, como geração de energia, propulsão de aeronaves e navios e na indústria petroquímica. Geração de energia usa em minas de geração de energia elétrica, plataformas de extração de petróleo, sistemas stand-by, locais remotos. Olha só, cara. A indústria petroquímica, geração de valor, fornecimento de energia para processos industriais, acionamento de estações de bombeamento de oleodutos e gasodutos, controle de poluição no ar, soluções de filtragem, controle de contaminação molecular, acionamento de bombas e compressores, o que a gente viu lá no vídeo, né? Acionamento de motores principais de navios. As turbinas a gás são usadas porque têm uma alta densidade de potência, ou seja, geram mais potência comparadas a máquinas de mesmo peso. Isso é vantajoso porque as aeronaves mais leves são mais capazes e têm maior capacidade de carga. Caramba! Agora deixa eu fazer uma pesquisa aqui no ChatGPT para saber o significado disso. A região, esse aqui, galera, isso aqui é como se faz pesquisa, tá? Quer dizer, é uma das formas, né? Mas assim, a gente tá explorando o assunto mais profundamente, certo? A região sudeste importa quase 7 bilhões de reais em turbinas a vapor. Turbinas a gás. Isso significa deve produzir, né, mas não muito, até porque a WEG bomba, né, uma das maiores empresas do Brasil. Depois a gente fala dela. Isso significa que além do Brasil ter déficit na produção deste item, temos superávit na produção de gás. Você pode explicar sua resposta com dados? Puta que pariu, fiquei analfabeto. Ao vivo é foda, né? A importação de aproximadamente 7 bilhões de reais em turbinas a gás indica uma dependência externa significativa para esse equipamento. Show! É o que a gente estava falando, sugerindo um déficit na produção nacional de turbina a gás. Beleza. Se está importando, é porque não produz o suficiente aqui, tá? No entanto, essa situação não implica necessariamente que o Brasil possua um superávit na produção de gás natural. Embora a produção de gás natural do Brasil tenha aumentado nos últimos anos, grande parte deste incremento é reinjetada nos poços devido à falta de infraestrutura de escoamento. Cara, você já ouviu falar isso em algum lugar? Comenta aí embaixo. Entre 2010 e o primeiro trimestre de 2024, a produção de gás natural cresceu 138%, mas a oferta aumentou apenas 37% nesse período. A reinjeção de gás nos poços aumentou quase 600% desde 2010, alcançando 80 milhões de metros cúbicos por dia. Caramba, cara! O que representa 54% do gás produzido. Então, um pouco mais da metade do gás produzido, o Brasil reinjeta nos poços. Olha que incrível, você já imaginou isso? Além disso, o Brasil ainda depende de importações para atender a demanda interna de gás natural. Em 2021, o país importou 17 bilhões de metros cúbicos de gás natural.
dos quais 56% corresponderam ao GNL, principalmente dos Estados Unidos, proveniente da Bolívia. Caramba! Apesar do aumento da produção, o Brasil não possui um superávit na produção de gás natural. A dependência de importações e a reinjeção de gás nos poços indicam que a oferta interna ainda não é o suficiente para atender a demanda nacional. Espera aí. Devido à falta de infraestrutura de escoamento. Então, espera aí. O Brasil produz o gás natural em quantidades crescentes e ele reinjeta mais da metade desse gás nos poços, ao mesmo tempo que ele importa 17 bilhões de metros cúbicos de gás natural sendo a metade gás natural liquefeito. Então vamos lá. Esses gases que são importados são diferentes dos que nós produzimos? Pergunto, pois não me parece fazer sentido. Então, a gente perguntou, esses gases que são importados são diferentes do que nós produzimos? Pergunto, pois não me parece fazer sentido que façamos a importação de gás ao mesmo tempo que mais da metade do gás produzido é reinjetado nos poços. Como explicar essa dinâmica? Vamos ver o que o chat fala pra gente. Faz sentido, a aparente contradição entre a reinjeção do gás e a importação pode ser explicada em alguns fatores. Diferença entre os gases, tá. Os gases importados e os gases produzidos no Brasil têm diferenças. Gás natural associado versus não associado. A maior parte do gás produzido no Brasil é gás associado ao petróleo. Ou seja, ele vem dissolvido no petróleo em campos de offshore. Esse gás precisa de um processo mais complexo de separação e tratamento para ser aproveitado. Já o gás importado, principalmente da Bolívia e dos Estados Unidos, né, que ele falou ali em cima, o GNL vem pronto para consumo. O Brasil tem gargalos na infraestrutura de gasodutos, o que dificulta o transporte do gás das áreas de produção para os centros consumidores. O gás importado, especialmente na forma de GNL, pode ser trazido por navios e regaseificado em terminais localizados próximos aos principais mercados consumidores. Por que reinjetamos tanto gás ao invés de usá-lo? Essa é a grande questão, né? Cerca de 54% do gás é reinjetado nos poços. As principais razões são 3. Aumento da recuperação do petróleo. Em campos de offshore do pré-sal, reinjetar gás ajuda a manter a pressão do reservatório e maximizar a extração de petróleo. Isso é economicamente vantajoso, já que o petróleo tem um valor de mercado muito superior ao gás. Caramba! Então ele reinjeta, que é para aumentar a pressão lá dentro e o petróleo sair com mais facilidade. Olha só que loucura, né? Que engraçado. Falta de infraestrutura de escoamento e processamento. Muitas plataformas não estão conectadas à malha de gasodutos, então o gás que poderia ser comercializado não consegue ser levado ao mercado. E o custo de processamento. O gás associado contém impurezas, como CO2 e enxofre, exigindo um tratamento mais caro antes de ser revendido.
Muitas vezes as empresas preferem reinjetar o gás em vez de investir em infraestrutura para processá-lo. Por que importamos gás enquanto reinjetamos tanto? A importação ocorre principalmente por causa da localização da demanda e da oferta. Os principais centros consumidores de gás do Brasil estão no Sudeste e no Sul, enquanto boa parte da população nacional está no offshore do Norte e Nordeste. Caramba! A Bolívia e os terminais de GNL no Sudeste conseguem abastecer a demanda de forma mais eficiente do que trazer gás do pré-sal, devido à falta de gasodutos de longa distância. Caramba! O gás importado muitas vezes é usado na termoeletricidade, que exige fornecimento contínuo. Como o gás nacional depende de infraestrutura de escoamento e pode ter variações na oferta, as térmicas precisam de importação para garantir abastecimento confiável. Então, vamos lá. O Brasil não tem superávit de gás natural, porque a maior parte do que é produzido no Brasil não está disponível para consumo imediato devido à reinjeção, falta de infraestrutura e custos de processamento. A importação ocorre para suprir a demanda nos centros consumidores e para garantir fornecimento confiável, especialmente para a geração térmica. A solução para a contradição passaria por investimentos em infraestrutura de gasodutos e unidades de processamento, permitindo que o gás natural fosse disponibilizado no mercado, reduzindo a necessidade de importação. Caramba, então assim, existe uma questão de viabilidade econômica nesse sentido da reinjeção. Aonde que está? Reinjetar ajuda a manter a pressão e maximizar a extração do petróleo. Isso aqui é uma explicação. Isso aqui é uma coisa que torna economicamente vantajoso. Beleza. Só que existem os outros dois pontos que são citados aqui no final, que são a falta de infraestrutura de gasodutos e da unidade de processamento. Então, assim, por mais que a gente precise, ou seja bom, reinjetar uma parte para maximizar a pressão, né, de saída do petróleo, cara, existe um gargalo aí muito grande que a gente viu aqui. Caramba, que a gente viu aqui que a região sudeste importa 6 bilhões de reais e meio anualmente, tá? Então, assim, existe uma demanda para isso aqui. No caso, a importação é de turbinas a gás, mas a gente está desenvolvendo melhor esse mercado. Então, assim, existe uma demanda por turbinas a gás muito grande, certo? Por quê? Mesmo assim, o Brasil, ele... Como assim, cara? Não tem superávit de gás natural. Deixa eu perguntar uma coisinha pra ele. Quanto produzimos e quanto consumimos? Sem contar reinjeções. Quanto produzimos e quanto consumimos, sem contar as reinjeções. País... Tá, novembro. Pô. Em novembro de 2024, produzimos 157 milhões de metros cúbicos por dia. Desse total, 54% foram reinjetados. Após descontar a reinjeção, queima, perdas e consumo das atividades de exploração, a oferta nacional de gás natural disponível foi de 47 milhões de metros cúbicos, em média nos primeiros meses de 2024. Tá, enfim.
Considerando a produção nacional e as importações, o consumo foi de 63 milhões de metros cúbicos. É importante notar que esses valores podem variar. Você disse... Então vamos lá, fazer uma perguntinha aqui pra ele. Mas o Brasil poderia ser capaz Você disse que não somos superavitários na produção de gás, pois precisamos importar, mas o Brasil poderia ser capaz de suprir essa demanda internamente e ainda exportar, ou não poderia? Então vamos lá, o que ele respondeu? Sim, né? Porra. O Brasil, tecnicamente, poderia suprir sua própria demanda de gás natural e até exportar, se resolvesse seus desafios estruturais. Olha só, cara. O país já produz mais gás do que consome, mas grande parte dele não está disponível para o mercado. Então, assim, cara, devido à reinjeção, limitações logísticas e falta de infraestrutura. Capacidade de produção versus consumo. Produção total. Reinjeção, que é 54% da produção. 47 milhões de metros cúbicos são ofertados no mercado, sendo que e mais 15, né, 0,88 milhões que são importados, gerando um consumo total de 63 milhões de metros cúbicos por dia. Se todo o gás produzido no Brasil fosse disponibilizado para o mercado, o país não precisaria importar e ainda teria um excedente para exportação. A gente já falou sobre isso, né? Alta reinjeção, a falta de infraestrutura de transporte e processamento e a dependência da infraestrutura de importação. Depende do gás boliviano e do GNL por questões logísticas. Terminais de GNL permitem um fornecimento rápido e flexível, diferente do gás produzido no Brasil, que precisa de um sistema mais estruturado para chegar aos consumidores. A solução é diversificar a matriz de abastecimento e reduzir a dependência de importações. Até recentemente, a Petrobras controlava a maior parte da infraestrutura de gás. Isso limitava a entrada de novos players no mercado. O novo mercado de gás busca mudar isso, mas os investimentos ainda estão em fase inicial. Caramba, então a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esse novo mercado de gás aí, hein? Cara, isso é muito importante, é um gargalo muito grande, sendo que a gente começou falando, né? Vamos voltar lá no início, a gente está no Data Viva falando de dados econômicos da região sudeste. Então, olha o tamanho do gargalo. 6,5 bilhões de reais em importação de gás, só por parte da região sudeste, tá? Então, assim, cara, isso é um gargalo muito grande. Tem noção do quanto isso pode gerar de riqueza? Isso aqui é de economia. Esse valor que a gente não gastaria, né? A gente não mandaria esse dinheiro para fora para poder fazer essa importação de turbinas a gás. Um produto dentro desse mercado, né? Dentro desse nicho. Então, assim, a gente a gente tendo um fortalecimento no mercado interno de infraestrutura, né, que no caso seria transporte e processamento desse gás, cara, geraria esse valor aqui em múltiplos, porque você está gerando riqueza no país,
E essa riqueza transborda, né? Ela é uma cascata. Cara, então assim, tem bilhões sendo em potencial, né? Bilhões em potencial sendo desperdiçados aqui, cara. Incrível, incrível. Então a gente vai permanecer fazendo essas pesquisas aí. Comenta aí, você sabia desses dados? Você tem alguma outra coisa a acrescentar? Certo? A gente vai aprofundar melhor todos esses assuntos aqui mais à frente, tá bom? Então, comenta aí o que você achou. Se achou interessante, você pode se inscrever e compartilhar com alguém. Além do like que você já deixou, né? Eu imagino. Tá? Então, vamos encerrar aqui. A gente fala novamente depois, certo? Um abraço. Fiquem com Deus. Voltei aqui só pra mostrar pra vocês uma última coisa que eu aproveitei pra perguntar pro chat aqui. Eu pedi para ele usar dados para fazer projeções do potencial econômico que a resolução desses problemas poderia trazer no Brasil, caso fosse resolvido, né? Não só da economia das importações, mas da geração de riqueza que o desenvolvimento deste mercado poderia trazer. Então ele mostrou aqui. Redução de custos. Atualmente, o preço médio do gás natural no Brasil é de 20 dólares e 95 o milhão de metro cúbico, enquanto a média da OCDE é de 12 dólares. Então, assim, é 40% menos, né? É isso. Com a abertura do mercado e a implementação das reformas, projeta-se um potencial de impacto positivo de 21 bilhões, indicando uma expectativa de redução significativa nos custos industriais. Energia barata, pessoal. Isso aqui é muito importante para o desenvolvimento de qualquer país. Impacto no PIB. O PIB nacional poderia crescer a uma taxa de 3% ao ano até 2030, em comparação com 2,5% no cenário de baixa competitividade. O aumento da produção. O governo estima que o Brasil dobrará sua produção de gás em 10 anos, certo? Atingindo 260 milhões de metros cúbicos por dia. Mas aí se você reinjeta tudo de volta, não adianta, cara. Porra, caralho. São previstos investimentos significativos em infraestrutura, de transporte e distribuição de gás natural. Então assim, pessoal, fiquem de olho nesse assunto, isso é muito importante, tá? E tá aí uma área promissora, cara. Uma área muito, que tende a ser muito relevante, continuar sendo, né? No caso, ser mais ainda, muito mais. A gente tem um potencial muito maior do que esse, do que o que a gente está tendo agora, né? Geração de empregos, redução dos custos impulsionaria os setores como químico, cerâmico, vidros, alumínio, siderurgia, papel e celulose. Energia barata, isso aqui são setores que demandam energia em grandes quantidades, tá? Isso tudo tem a ver com energia, pessoal. Promovendo uma possível reindustrialização, similar ao ocorrido nos Estados Unidos com o advento do shale gas, que é o gás chamado gás de xisto, né? Ó, o desenvolvimento tem um potencial de gerar novos postos de trabalho e dinamizar a cadeia produtiva, criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento sustentável do país. Cara, que legal. Redução das importações e potencial exportador, né? A gente pode parar de importar e pode passar a exportar esse gás. Não vai aumentar a produção, a gente vai ficar reinjetando esse gás todo de volta. Vamos vender, botar isso pra frente, pessoal. Então assim, uma pesquisa, isso é importante pra gente ver como é que numa pesquisa simples, né, a gente vai puxando os fios e chega numa complexidade dessa aqui, tá? Então, aprendemos uma coisa por hoje. Voltamos em breve.